Você sabia que um dos impérios mais poderosos da história não foi fundado por um rei ou um general, mas sim por um grupo de 218 homens de negócios em uma sala mal iluminada em Londres? Eles eram, na essência, capitalistas de risco do século XVII, e seu investimento inicial, o equivalente a alguns milhões de dólares hoje, comprou não apenas navios e especiarias, mas o direito de travar guerras, assinar tratados e governar territórios vastos como se fossem seus. É como se um grupo de investidores do Vale do Silício hoje, ao criar um novo aplicativo, recebesse do governo o direito de ter seu próprio exército e invadir um país se as vendas não fossem bem. Antes de se ajeitar de vez, já curte e se inscreva no canal, para me incentivar a fazer mais conteúdos como esse. Conte-nos também de onde você nos acompanha e qual o horário aí agora. Diminua as luzes e vamos começar a jornada desta noite. Você está em Londres, no último dia do ano de 1600. O ar está pesado com cheiro de fumaça de carvão e a umidade que sobe do Tâmisa. Você não está em um palácio ou em um campo de batalha. Você está em uma sala de reuniões, provavelmente com o chão de madeira que range a cada passo. Ao seu redor estão os homens que arriscaram seu capital. São 218 mercadores, aventureiros e políticos. Seus rostos estão tensos, uma mistura de ganância e ansiedade. Eles não sonham com bandeiras ou glória imperial. Eles sonham com pimenta, com cravo, com noz moscada. Eles sonham com as especiarias das Índias Orientais, que na Europa valiam mais do que seu peso em ouro. O gancho do episódio anterior nos deixou aqui, com a promessa de que o controle do comércio global era o verdadeiro prêmio, e estes homens são os primeiros a tentar reivindicá-lo. Por anos, eles viram os navios portugueses e holandeses voltarem com os poréns abarrotados dessas riquezas, e decidiram que a Inglaterra também merecia uma fatia desse bolo. Então, eles juntaram 72 mil libras esterlinas, uma fortuna na época, e fizeram uma petição à sua rainha, a envelhecida Elizabeth I. E hoje, eles receberam a resposta. Nas mãos do líder do grupo está um documento, uma carta real. Ela concede a eles The Governor and Company of Merchants of London Trading into the East Indies, o monopólio de todo o comércio a leste do Cabo da Boa Esperança. Historiadores ainda discutem se a Rainha Elizabeth, uma monarca notoriamente astuta, realmente imaginava o poder que estava liberando ao assinar aquele papel, ou se para ela era apenas uma maneira de baixo custo para competir com seus rivais europeus, terceirizando o risco para seus súditos ambiciosos. O documento lhes dá o direito de comprar terras, de construir fortes e, em uma cláusula que parece quase um adendo, o direito de travar guerra onde for necessário para proteger seus interesses comerciais. Esta não é a fundação de uma colônia, é a criação de algo novo, algo perigoso. É uma corporação com permissão para agir como um Estado. Naquela sala fria de Londres, enquanto o século XVII nascia, ninguém poderia prever que aquele pedaço de pergaminho daria origem a uma empresa que teria seu próprio exército, maior que o do próprio Império Britânico, e que usaria esse poder não apenas para comerciar, mas para conquistar um subcontinente inteiro. A semente do monstro corporativo acabava de ser plantada. Aquele pergaminho assinado pela rainha agora se torna algo tangível. Ele se transforma em madeira de carvalho, em lona grossa para as velas, em cordas alcatroadas que cheiram a pinho e a mar. Você está nos cais de Londres, observando a primeira frota da companhia se preparar para partir em 1601. Não são galeões de guerra imponentes como os da Marinha Espanhola. São navios mercantes adaptados, 4 deles, liderados por uma nau-capitã com um nome que soa quase como uma fantasia, o Dragão Vermelho.
O ar está carregado de uma mistura de esperança e do cheiro salgado do estuário do Tâmisa. As famílias dos marinheiros se despedem na doca, um murmúrio de orações e lágrimas que mal se ouve por sobre o grito das gaivotas e o ranger das tábuas do cais. Você sente a vibração daquela promessa, a promessa de riquezas vindas de um mundo que, para a maioria dos ingleses, era tão distante e mítico quanto a lua. A viagem que eles estão prestes a fazer não é uma travessia de algumas semanas, é uma odisseia de 2 anos. Uma aposta contra a fome, as doenças e os oceanos. Você os observa embarcar, levando consigo barris de água que se tornará pútrida, biscoitos duros como pedra que ficarão infestados de gorgulhos, e a esperança de que o escorbuto, a terrível doença que apodrecia as guemas e abria feridas antigas, não os reivindicasse. Uma curiosidade pouco lembrada é que o comandante desta primeira frota, Sir James Lancaster, instituiu uma rotina obrigatória a bordo, forçando cada marinheiro a tomar 3 colheres de sopa de suco de limão todas as manhãs. Foi uma das primeiras e mais bem-sucedidas experiências no combate ao escorbuto, décadas antes que a ciência médica entendesse completamente o porquê. Mas os monstros do mar e as doenças não eram os únicos perigos. Os verdadeiros rivais estavam em outros navios europeus. Os portugueses já controlavam rotas e portos importantes há um século. E os holandeses, com sua própria e muito mais poderosa Companhia das Índias Orientais, a VOC, eram os verdadeiros reis do mar de especiarias. A VOC tinha mais navios, mais capital e uma reputação de crueldade implacável. Historiadores debatem se o plano inicial da companhia inglesa era apenas negociar pacificamente ou se a pirataria era uma opção B desde o momento em que os navios deixaram o Tâmisa. A realidade se mostrou uma mistura dos dois. Ao chegar nas Ilhas das Especiarias, na atual Indonésia, Lancaster descobriu que os holandeses já haviam dominado o mercado, controlando a produção e os preços. Comerciar era quase impossível. Então, ele fez o que os corsários ingleses faziam de melhor. Ele se voltou para a pirataria, capturando um imenso navio português, a Carraca São Catão, abarrotado de pimenta e outros tesouros. O lucro da primeira viagem não veio do comércio, mas de um ato de pirataria legalizada pela A lição foi amarga, mas clara. As Ilhas das Especiarias pertenciam aos holandeses. Então você vira o leme do seu navio imaginário para oeste. O destino agora é a Índia. Não a Índia que você conhece dos documentários ou dos livros de história, mas um mosaico de reinos e principados sob o domínio de uma das maiores potências do mundo na época, o Império Mughal. Você chega ao porto de Surat, na costa oeste. O choque cultural é imediato e avassalador. O ar não é frio e úmido como em Londres, mas quente, denso e carrega uma sinfonia de cheiros que sua mente luta para processar. Canela, açafrão, gengibre, o cheiro de incenso queimando, o odor pungente de animais de carga, tudo misturado em uma nuvem sensorial. As docas não estão cheias de homens pálidos em roupas de lã escura, mas de mercadores com turbantes coloridos, trabalhadores de pele escura e roupas leves, e o som constante de línguas que você nunca ouviu. Isto não é uma terra de selvagens a ser facilmente dominada. Isto é o centro de uma civilização antiga, rica e complexa, e a Companhia das Índias Orientais é apenas um pequeno, quase insignificante jogador estrangeiro. A sua primeira grande tarefa não é lutar, mas pedir permissão para estabelecer uma fábrica. É importante entender essa palavra. Uma fábrica, no século XVII, não era um lugar com chaminés e máquinas, era um posto comercial, uma combinação de escritório, armazém e residência para os agentes da companhia, os fatores. Para conseguir isso, a companhia enviou um capitão chamado William Hawkins à corte do todo-poderoso imperador Mughal, Jangerin, em Agra. Imagine a jornada. Hawkins, um capitão de navio inglês viajando para o interior da Índia
para se encontrar com um dos homens mais ricos do planeta. A corte de Janjehir é um espetáculo de opulência que faria a corte da Rainha Elizabeth parecer modesta. Ele é recebido com uma mistura de curiosidade e desprezo. Uma curiosidade divertida de sua missão é que Hawkins conseguia falar turco, uma língua que também era falada na corte mughal, o que lhe permitiu conversar diretamente com o imperador Janjehir, uma vantagem imensa. Ele passou meses na corte tentando ganhar a simpatia do imperador, mas os portugueses, que já estavam estabelecidos na Índia há um século, constantemente sabotavam seus esforços, sussurrando nos ouvidos dos conselheiros do imperador que os ingleses não eram nada além de piratas de uma ilha fria e insignificante. Historiadores ainda discutem as verdadeiras razões da hesitação de Janjehir. Foi a influência portuguesa, um desdém genuíno pela pequena oferta inglesa, ou uma tática para fazer os ingleses provarem seu valor? A resposta veio do mar. Em 1612, uma pequena frota da companhia, sob o comando do capitão Thomas Best, foi confrontada por 4 galeões portugueses muito maiores perto de Surat. Para surpresa de todos os observadores indianos, os navios ingleses, menores e mais ágeis, com canhões superiores e táticas navais mais eficientes, derrotaram decisivamente a frota portuguesa. A notícia da vitória naval chegou à corte de Janjehir e mudou tudo. Os Mughals eram uma potência terrestre. Seu poder não se estendia aos oceanos. Eles viram que os ingleses podiam fazer algo que eles não podiam: controlar as rotas marítimas e derrotar os arrogantes portugueses. Em 1613, Janjehir finalmente concedeu um firman, um decreto real, permitindo à companhia abrir sua fábrica em Surat. Foi uma vitória modesta, um pequeno armazém em uma cidade portuária, mas foi o alicerce. A companhia tinha seu pé na porta da Índia, não pela força da conquista, mas pela força dos seus canhões navais e uma diplomacia persistente.
Você tem sua pequena fortaleza, sua guarda de sepóis e seus livros contábeis. Há uma sensação de segurança precária, como se você tivesse construído um castelo de areia e estivesse rezando para a maré não subir. Mas a ameaça mais perigosa não vem dos cavaleiros Maratha ou dos bandidos locais. Ela vem de homens exatamente como você, que chegaram nos mesmos tipos de navios, com os mesmos sonhos de riqueza, mas que falam com um sotaque diferente. Você está em seu posto em Madras, ou talvez Bombaim, e ao longe, em Pondichéry, os franceses estão fazendo a mesma coisa. A Compagnie Française pour le Commerce des Indes Orientales. Eles não são apenas concorrentes, são rivais existenciais. É como se você abrisse uma cafeteria e no dia seguinte, uma franquia global abrisse do outro lado da rua, com o apoio do governo francês e um barista muito mais charmoso. E o barista-chefe dos franceses era um homem de ambição e estilo inigualáveis. Joseph François Dupleix. Ele era o governador de Pondichéry e o cérebro por trás da estratégia francesa. Uma curiosidade sobre Dupleix é que ele entendeu algo que os ingleses, mais focados no comércio, demoraram a perceber. Na Índia, o poder não era apenas sobre dinheiro, era sobre espetáculo. Dupleix começou a se comportar como um príncipe indiano. Ele realizava durbars, ou seja, audiências públicas, com toda a pompa e circunstância de um marajá. Ele usava roupas suntuosas, cavalgava em elefantes e distribuía favores e títulos como se fosse um soberano local. Ele estava jogando um jogo político, enquanto os ingleses ainda estavam jogando um jogo de negócios. E então, as guerras na Europa transbordaram para a Índia. A Guerra de Sucessão Austríaca, um conflito distante sobre quem deveria se sentar no trono de Viena, tornou-se uma guerra aberta entre a Companhia Britânica e a Francesa em solo indiano. A Índia, com sua teia complexa de reinos e principados em disputa, tornou-se o grande tabuleiro de xadrez para as potências europeias. As peças do jogo eram os príncipes indianos. Historiadores ainda discutem a dinâmica exata deste período. Foram os europeus que deliberadamente desestabilizaram a política indiana para seus próprios fins? Ou eles simplesmente se aproveitaram de forma oportunista das guerras de sucessão, que já eram uma característica constante da paisagem política indiana? A verdade provavelmente está em algum lugar no meio. A estratégia, aperfeiçoada por Dupleix, era brilhante e cínica. Quando um governante local morria, quase sempre havia múltiplos pretendentes ao seu trono, geralmente seus filhos ou sobrinhos. Os franceses escolhiam um candidato, o apoiavam com seus soldados europeus bem treinados e seus batalhões de sepóis. Os britânicos, em resposta, apoiavam o rival. A guerra que se seguia não era oficialmente uma guerra da França contra a Grã-Bretanha, mas uma guerra entre dois príncipes indianos onde os europeus eram apenas aliados. Mas quando o candidato apoiado pelos franceses vencia, ele se tornava um governante fantoche. Ele devia seu trono a Dupleix, e ele pagava sua dívida com dinheiro, concessões comerciais exclusivas e territórios. Com essa estratégia, Dupleix expandiu a influência francesa dramaticamente no sul da Índia. Por um tempo, parecia que a Índia se tornaria um império francês. Os britânicos estavam na defensiva, sendo superados em estratégia e diplomacia. A empresa de Londres estava perdendo. Para virar o jogo, eles não precisavam de mais mercadores ou contadores. Eles precisavam de alguém que pudesse igualar e superar a audácia e a crueldade de Dupleix. Eles precisavam de um jogador próprio. E eles o encontraram em um jovem escritor deprimido e temperamental que odiava seu trabalho e já havia tentado tirar a própria vida 2 vezes. O ar na sala de escrituração em Forte São Jorge, em Madras, parece ter solidificado em um bloco de calor e desespero. Você está aqui, em meio a dezenas de outros jovens ingleses, todos vestidos de roupas de lã inadequadas para o clima sufocante do sul da Índia. A única brisa vem de um grande leque de palha, puxado por uma corda por um servo indiano que parece meio adormecido. O som dominante é o arrastar de penas em papel, registrando carregamentos de algodão e especiarias.
O tédio era uma doença tropical tão mortal quanto a malária. E nesta sala, sentada em uma mesa abarrotada de livros contábeis, está a resposta improvável da companhia à genialidade de Duplé. Ele é um jovem de 19 anos, chamado Robert Clive. E ele odeia cada segundo da sua vida. Seus olhos ardem com uma intensidade que não combina com a tarefa monótona. Ele é um rebelde por natureza, expulso de várias escolas na Inglaterra, um causador de problemas que sua família enviou para a Índia mais como um exílio do que como uma oportunidade. Para ele, ser um escritor da Companhia das Índias Orientais não era uma carreira, era uma sentença de prisão em uma terra estranha e quente. A depressão o consumia. Ele se sentia isolado, sem propósito, um fracasso. É aqui que nasce uma das lendas mais duradouras sobre ele, uma curiosidade que define a sua personalidade. Desesperado, ele teria pegado uma pistola, apontado para sua cabeça e puxado o gatilho. A arma falhou. Ele verificou a pistola, viu que estava carregada, apontou para a cabeça novamente e puxou o gatilho pela segunda vez. Novamente, um clique metálico e seco. Nada. A derrota parece um cheiro no ar. Você está em um conselho de guerra em Fort St. David e a atmosfera é pesada como o ar antes de uma monção. Os comandantes britânicos, homens mais velhos, experientes e cautelosos, olham para os mapas espalhados sobre a mesa com uma expressão de desespero contido. A estratégia de Duplex está funcionando perfeitamente. Seu candidato ao trono, Chanda Sahib, com a ajuda de uma força francesa, está sitiando o último grande aliado dos britânicos, Muhammad Ali, na cidade de Trichinópole. Se Trichinópole cair, o sul da Índia estará perdido. A companhia estará acabada. Todas as opções parecem ruins. Tentar romper o cerco com a pequena força que eles têm é suicídio. Recuar é admitir a derrota. É neste momento de paralisia que a voz de Robert Clive, agora com 25 anos, se ergue. Ele não é um general. Ele é um capitão promovido às pressas, um ex-escriturário. E ele propõe uma ideia tão louca, tão contrária a qualquer manual militar, que a sala fica em silêncio. Ele não sugere atacar o exército que sitia Trichinópole. Ele sugere atacar a capital de Chanda Sahib, a cidade de Arcot, que ele sabe que foi deixada praticamente indefesa. Não é um plano militar, é uma aposta de pôquer. A lógica é pura psicologia. Ao tomar a capital do inimigo, ele forçaria Chanda Sahib a desviar uma grande parte de seu exército para retomar sua própria cidade, aliviando assim a pressão sobre Trichinópole. Os comandantes mais velhos hesitam. É uma aposta com a vida de seus homens. Mas a desesperança é uma grande motivadora. Eles aprovam. Clive recebe o comando de uma força minúscula, cerca de 200 soldados britânicos e 300 sepois, com apenas 3 pequenos canhões. Com essa força patética, ele marcha para tomar a capital de um reino. A marcha em si se torna uma lenda. Uma violenta monção desaba sobre eles. Trovões, relâmpagos e uma chuva torrencial que transforma o chão em um lamaçal. Qualquer comandante normal teria buscado abrigo. Clive ordena que seus homens marchem em frente, através da tempestade. Espiões da guarnição de Arcot veem este pequeno exército fantasma marchando impávido em meio à fúria dos céus e correm de volta para a cidade. A notícia se espalha. Os ingleses não são humanos, eles são demônios que marcham com a tempestade. O pânico se instala. Quando Clive e seus 500 homens, encharcados e exaustos, chegam aos portões de Arcot, eles encontram a cidade abandonada. A guarnição de 1000 homens havia fugido. Clive tomou uma capital sem disparar um único tiro.
A primeira parte de sua aposta funcionou. Agora vinha a segunda e mais perigosa parte: o cerco. Como previsto, Chanda Sahib ficou furioso e enviou um exército de 10.000 homens para esmagar Clive e retomar Arcot. Agora, os caçadores se tornaram a caça. Por 50 dias, os 500 homens de Clive resistiram a um cerco brutal. Uma curiosidade deste cerco revela a incrível lealdade que Clive inspirava. Quando a comida começou a acabar, os sepoys se aproximaram de Clive e fizeram uma oferta extraordinária. Eles disseram que os soldados britânicos precisavam de mais energia, por isso insistiram em comer apenas a água em que o arroz era cozido, deixando os grãos sólidos para seus camaradas europeus. É um ato de sacrifício que transcende qualquer divisão racial ou cultural. Historiadores ainda debatem se Arcot foi o ponto de virada tático real na guerra ou se seu maior valor foi a criação de uma lenda, a lenda do comandante que não podia ser derrotado. O cerco culminou em um ataque final desesperado, com elefantes de guerra embebedados com bang para arrombar os portões, mas eles foram repelidos. O exército inimigo, desmoralizado, finalmente se retirou. A aposta de Clive funcionou. O cerco de Trichinópole foi levantado. O escritor problemático se tornou o Clive de Arcot, o herói da companhia que precisava. A lenda estava forjada. A lenda de Clive de Arcot ecoa pelos salões de Madrás e pelos corredores da sede da companhia em Londres. Há uma nova confiança no ar, uma arrogância que antes não existia. A companhia não é mais apenas um grupo de mercadores suplicantes, ela é uma fazedora de reis. Mas as guerras no sul, embora vitoriosas, foram caras. Os livros contábeis, a Bíblia da companhia, mostram que a guerra custa muito mais do que gera. Você, como um diretor da empresa, olha para o mapa da Índia não com os olhos de um soldado, mas com os olhos de um investidor. Onde está o verdadeiro prêmio? Onde está o retorno sobre o investimento? E seus olhos, e os olhos de toda a liderança da companhia, se voltam para o Nordeste, para uma província chamada Bengala. Bengala não era apenas mais uma região. Era a joia mais rica e cobiçada de todo o Império Mughal. Era o motor econômico da Índia. Imagine o delta do rio Ganges, uma terra tão fértil que parecia exalar vida, com plantações de arroz que se estendiam até o horizonte, campos de papolas para ópio e amoreiras para seda. Seus rios eram estradas que levavam as mercadorias de suas oficinas para o mundo. Era o centro da produção têxtil mundial, produzindo cotudão e sedas de uma qualidade que a Europa só podia sonhar. Uma curiosidade famosa era o lendário musseline de Dhaka, um tecido tão fino e transparente que era chamado de baftawa, ou ar tecido. Uma peça inteira podia ser passada por um anel de dedo e, segundo a lenda, um elefante poderia ser coberto com ele e ainda ser visível através do tecido. Essa era a riqueza de Bengala. E no coração dela, às margens do rio Hooghly, a companhia tinha seu posto comercial mais lucrativo, a cidade de Calcutá. Por décadas, a companhia operou em Bengala sob o olhar tolerante dos governantes locais, os Nawabs, que ficavam felizes em coletar os impostos e lucrar com o tráfico. Mas em 1756, um novo Nawab ascendeu ao trono. Seu nome era Siraj-ud-Daulah. O som que você ouve agora não é o arrastar de penas, mas o rugido de canhões. O exército de Siraj-ud-Daulah, com seus 50.000 homens e elefantes de guerra, cerca as frágeis fortificações de Fort William em Calcutá. Você está dentro do forte e o pânico é uma doença que se espalha mais rápido que qualquer outra. Os mercadores que ontem contavam lucros, hoje contam balas de mosquete. A liderança da companhia desmorona de forma vergonhosa. O governador Roger Drake e os comandantes militares, em um ato de covardia espantosa, abandonam seus postos.
Eles pegam os últimos barcos disponíveis e fogem pelo rio Hooghly, deixando a maioria dos soldados, funcionários e civis para trás, entregues à própria sorte. A defesa, agora liderada por um funcionário civil de nível inferior, John Zephaniah Howell, dura pouco. Em 20 de junho de 1756, o forte se rende. Siraj ud-Dawla entra na cidade vitorioso. Ele não tinha a intenção de massacrar ninguém. Seu objetivo era saquear o tesouro da companhia, destruir as fortificações e deixar um pequeno contingente para garantir que eles nunca mais o desafiassem. E é aqui que a história toma um rumo sombrio e controverso. Os prisioneiros britânicos restantes, cerca de 146, segundo o relato de Howell, são reunidos. Os guardas do Nawab, sem saber o que fazer com eles durante a noite, os empurram para dentro da própria prisão do forte. Uma cela minúscula, com cerca de 4 por 5 metros, com apenas 2 pequenas janelas. Ela era conhecida pelos soldados britânicos como o buraco negro. Você está espremida ali dentro. A porta de ferro se fecha com um estrondo metálico. O sol de Bengala, que já era brutal do lado de fora, se torna um inimigo invisível aqui dentro. O calor é instantâneo e sufocante. O ar se torna espesso, roubado a cada segundo por dezenas de pulmões desesperados. Começam os gritos por água, depois os apelos, as maldições, os delírios. A luta desesperada por um único sopro de ar perto das pequenas janelas se transforma em uma massa de corpos se esmagando. Ao amanhecer, quando a porta finalmente é aberta, segundo o relato de Howell, apenas 23 pessoas saem vivas. Howell é um deles. Os historiadores ainda debatem ferozmente o que realmente aconteceu naquela noite. O relato de Howell, com seus números precisos e detalhes horríveis, se tornou a versão oficial. Mas muitos estudiosos modernos questionam tudo. Será que 146 pessoas poderiam fisicamente caber num espaço tão pequeno? É provável que o número de mortos tenha sido inflado para maximizar o efeito propagandístico. Foi um ato de crueldade deliberada ordenado por Siraj ou um erro trágico de oficiais subalternos que não entenderam as consequências de suas ações? Uma curiosidade sobre o evento é que seu principal cronista, John Howell, era médico de profissão. Após sobreviver, ele não apenas escreveu o relato que chocou a Grã-Bretanha, mas também projetou e financiou pessoalmente a construção de um obelisco em Calcutá para comemorar as vítimas, garantindo que sua versão da história fosse literalmente cravada em pedra para a posteridade. Independentemente da verdade exata, o efeito da história foi o que importou. A notícia do buraco negro de Calcutá chegou a Madrás como uma onda de choque. A história, temperada com detalhes de sadismo oriental e inocência britânica, transformou um conflito comercial e territorial em uma causa moral. Não se tratava mais de lucros e impostos, tratava de vingança. Vingança pela tragédia, real ou exagerada. A companhia tinha agora o pretexto perfeito para uma guerra total. E para liderar essa guerra de vingança, só havia um homem para o trabalho: Robert Clive. A vingança navega de volta para Bengala. Você está a bordo da nau Capitânia, sentindo o balanço do navio e a determinação fria que emana do homem que agora comanda esta força expedicionária, Robert Clive. Ele não é mais apenas um capitão, mas um tenente-coronel, com a autoridade da companhia e da coroa britânica por trás dele. Ele desembarca em Bengala com uma força relativamente pequena, cerca de 900 europeus e 1.500 sepóis. Mas ele não traz apenas soldados, ele traz a lenda de Arcoti e uma mente que funciona como a de um predador. Ele rapidamente retoma Calcutá. Siraj ud-Dawla, surpreso com a rapidez e ferocidade do contra-ataque, assina um tratado que restaura todos os privilégios da companhia e paga uma indenização. Para um homem de negócios, o caso estaria encerrado, os lucros foram restaurados. Mas Clive não era um homem de negócios, ele era um conquistador com um pretexto moral.
A vingança pelo buraco negro ainda não havia sido cobrada. E, mais importante, Siraj ud-Dawla ainda estava no poder, um obstáculo permanente à ambição sem limites da companhia. Clive sabia que não podia derrotar o vasto exército de Siraj em uma batalha direta. Ele precisava destruir o Nawab de dentro para fora. A guerra se move do campo de batalha para os salões sombreados dos palácios e as casas de contabilidade dos banqueiros mais ricos de Bengala. É aqui que Clive se revela não apenas um soldado, mas um mestre da conspiração. Seu principal alvo é o homem mais poderoso do exército de Siraj, seu tio-avô e comandante em chefe, Mir Jafar. Clive sabe que Mir Jafar é ambicioso e ressente seu sobrinho neto no trono. Então, ele envia um agente para fazer uma oferta simples e devastadora. Traia Siraj ud-Dawla no campo de batalha e nós o faremos o novo Nawab. Mas a traição precisa de dinheiro para ser lubrificada. E é aí que entram os Jagat Seths, a família de banqueiros mais rica da Índia, talvez do mundo na época. Eles eram os banqueiros do Nawab, mas Siraj havia ameaçado e desrespeitado. Uma curiosidade fascinante é que o nome Jagat Seth não era um nome pessoal, mas um título que significava banqueiro do mundo, concedido à família pelo imperador Mughal. Eles tinham tanto poder financeiro que poderiam emitir notas de crédito que seriam honradas em toda a Ásia, do Cairo a Pequim. Clive sabia que sem o apoio financeiro deles, a conspiração não funcionaria. Então, ele os traz na trama. Historiadores ainda debatem a complexidade moral dessas negociações. Clive estava simplesmente explorando as divisões e a corrupção que já existiam na corte de Bengala? Ou ele foi o catalisador que transformou o descontentamento em traição ativa? A verdade é que ele se tornou o centro de uma teia de enganos. Havia contratos secretos, mensagens codificadas passadas por agentes duplos. Um dos elementos mais cínicos da trama foi a criação de 2 tratados. Um tratado falso, em papel branco, foi mostrado ao Neste momento de silêncio tenso, enquanto o destino de um império é sussurrado em corredores escuros e a traição é cuidadosamente planejada, vamos fazer uma pequena pausa. Eu sei que o objetivo aqui é se deixar levar, seja pelo fascínio da história ou pelo caminho suave até o sono. Mas sei também que um fone de ouvido desconfortável pode quebrar esse encanto, especialmente para quem, como eu, gosta de ouvir deitado de lado. É por isso que eu quero compartilhar uma ferramenta que se tornou essencial para mim. A máscara de sono com fones de ouvido integrados. Imagine só, o mundo exterior desaparece completamente. Apenas a minha voz contando a história, enquanto a máscara envolve você em uma escuridão macia e confortável, sem nada pressionando suas orelhas. É a imersão total que buscamos aqui num sussurro do tempo. Se quer melhorar sua experiência, a armadilha está montada, mas a mão que a segura treme. Você está na tenda de comando de Clive na noite anterior à batalha. A data é 22 de junho de 1757. Fora da tenda, a monção de Bengala começou a cair, uma chuva constante e melancólica que encharca a terra e os espíritos. O exército de Clive, com seus 3.000 homens, está acampado em um bosque de mangueiras, perto de uma pequena vila chamada Placei. Do outro lado de um campo lamacento, o exército de Siraj ud-Dawla, com seus 50.000 soldados, 35.000 de infantaria e 15.000 de cavalaria, parece uma cidade em movimento. Seus estandartes coloridos, seus elefantes de guerra blindados, o brilho de milhares de espadas e lanças, tudo forma uma visão aterrorizante. E o cérebro por trás da conspiração, Robert Clive, está tendo uma crise de nervos. Ele recebeu uma mensagem de seu principal conspirador, Mir Jafar. A mensagem é vaga, não comprometedora. Mir Jafar não reafirma claramente sua promessa de traição. De repente, a aposta de Clive parece suicida. Confiar na palavra de um traidor para enfrentar um exército quase 20 vezes maior que o seu. Se Mir Jafar o trair, se ele decidir lutar por seu Nawab no último minuto, o pequeno exército de Clive será aniquilado. Ele não será o herói de Arcot.
será o tolo de Plassey, o homem cuja arrogância levou à destruição da presença britânica em Bengala. Historiadores ainda debatem o que se passou na mente de Clive naquela noite. Foi um momento de genuíno medo e dúvida, ou um cálculo frio para solidificar sua própria narrativa de um líder que supera adversidades impossíveis? O que sabemos é que ele fez algo que nunca havia feito antes. Ele convocou um conselho de guerra. Ele apresentou a situação aos seus oficiais e pediu um voto: atacar ou recuar. A maioria, incluindo o próprio Clive, votou por recuar. A prudência, pela primeira vez, pareceu vencer a audácia. Mas então, Clive se retira para o bosque de mangueiras, sozinho. Por uma hora inteira, ele caminha entre as árvores, a chuva escorrendo por seu rosto, perdido em pensamentos. Uma curiosidade sobre este momento é que o bosque era conhecido localmente como Lakshbagh, o bosque das 100.000 árvores, e diz a lenda que foi plantado por um Nawab anterior. É irônico que Clive tenha tomado a decisão que mudaria o destino da Índia em um lugar que simbolizava o poder e a longevidade dos governantes que ele estava prestes a derrubar. Ninguém sabe exatamente o que ele pensou sobre aquelas árvores. Talvez ele tenha reavaliado a psicologia de Mir Jafar, concluindo que ele estava com medo demais para não trair. Talvez sua crença em seu próprio destino tenha superado seu medo. Ou, talvez, ele simplesmente tenha percebido que recuar agora seria uma admissão de fraqueza da qual a companhia nunca se recuperaria. Após uma hora, ele voltou para o acampamento. Seus olhos tinham a mesma intensidade fria de sempre. Ele reuniu seus oficiais e anunciou sua decisão final. "Eu mudei de ideia", ele teria dito. "Nós cruzaremos o rio e lutaremos amanhã." A ordem foi dada. Os soldados, sem saber da conspiração ou da dúvida de seu comandante, preparam suas armas. A chuva continua a cair, encharcando a pólvora, enchendo os buracos do campo de batalha e transformando o solo em um pântano. Mal eles sabiam que aquela chuva, que parecia um mau presságio, se tornaria uma de suas maiores aliadas no dia seguinte. O destino de um subcontinente estava prestes a ser decidido em um campo lamacento, dependendo da traição de um homem e do capricho do clima. A manhã de 23 de junho de 1757 nasce úmida e cinzenta. Você está no campo de Plassey e o chão é um lamaçal pegajoso. A ordem de Clive para lutar agora se materializa diante de você. De um lado, a linha britânica, fina, vermelha e silenciosa. 3.000 homens em formação disciplinada, seus rostos pálidos e tensos sob o céu nublado. Do outro lado, a uma distância que parece impossível de cruzar, está o exército do Nawab. Não é uma linha, é um oceano de turbantes coloridos, de seda brilhante, um mar de homens que se estende por mais de 1 quilômetro. O som que vem de lá não é de disciplina, mas um murmúrio baixo e constante, o som de uma cidade, pontuado pelo trompetear nervoso dos elefantes. O coração da conspiração, Mir Jafar, comanda uma ala inteira deste vasto exército. Mas ele está do seu lado ou não? Ninguém sabe ao certo. A batalha não começa com uma carga de cavalaria gloriosa. Ela começa com um som monótono e metódico da artilharia. Os pesados canhões franceses, emprestados ao Nawab, abrem fogo. Os canhões britânicos, menores e mais móveis, respondem. Por horas é só isso, um duelo de artilharia à distância, com bolas de ferro voando pelo ar úmido, a maioria se perdendo na moda sem causar grandes danos. O estalo seco e agudo dos mosquetes se junta ao coro, mas a distância é grande demais para ser eficaz. A batalha está em um impasse tenso e barulhento. E então, por volta do meio-dia, o céu se abre. A monção, que ameaçara na noite anterior, retorna com uma fúria tropical. Uma cortina de água desaba sobre o campo de batalha, um rugido ensurdecedor que abafa o som dos canhões. Este é o momento que muda tudo. Os soldados de Clive, bem treinados e preparados para o clima, rapidamente cobrem sua pólvora e munição com lonas grossas, mantendo-as secas e prontas para o uso. Uma curiosidade tão simples: o uso de lonas, um pedaço de tecido impermeabilizado, se torna um dos fatores decisivos na batalha. O exército do Nawab, vasto e menos disciplinado, não tem tal proteção. Sua pólvora fica encharcada, inútil.
Após cerca de 30 minutos, a chuva para tão repentinamente quanto começou. O comandante da artilharia do Nawab, acreditando que a pólvora britânica estava tão inútil quanto a sua, ordena que sua cavalaria avance. Ele acredita que os canhões inimigos estão silenciados. Ele está terrivelmente enganado. Clive vê a oportunidade. Ele ordena que sua artilharia, com a pólvora perfeitamente seca, abra fogo contra a cavalaria que avança. O resultado é devastador. A saraivada de metralha abre buracos sangrentos nas filas que avançam, transformando a carga em um caos de homens e cavalos caídos. O comandante da artilharia do Nawab é um dos primeiros a morrer. Siraj-ud-Daula, assistindo de seu elefante, vê seu mais leal general cair e entra em pânico. Ele se torna para o único homem em quem pode confiar, Mir Jafar, e implora que ele ataque. Mir Jafar o aconselha a recuar seu exército para o acampamento, prometendo atacar no dia seguinte. É o conselho da traição. Historiadores ainda debatem se a traição de Mir Jafar foi ativa, se ele deliberadamente deu maus conselhos, ou passiva, se ele simplesmente se recusou a engajar suas tropas e esperou o resultado. O efeito foi o mesmo. Enquanto a parte leal do exército do Nawab começava a recuar desordenadamente, as tropas de Mir Jafar simplesmente se afastaram do campo de batalha, revelando sua aliança com os britânicos. Siraj-ud-Daula, ao ver as tropas do seu tio se afastando, finalmente entende a... Enquanto o dia se aprofunda e as sombras se alongam dentro da Longhouse, uma nova figura entra. Ela não é uma moradora desta casa. Isso fica claro por sua vestimenta e pela maneira como os outros reagem à sua presença. É uma mulher idosa, seu rosto uma rede de rugas que falam de inúmeros invernos. Ela se apoia em um cajado de madeira entalhado com símbolos e runas, e em seu topo há uma pedra polida. Ela usa um manto azul escuro, adornado com peles, e um cinto do qual pendem pequenas bolsas de couro. Um silêncio respeitoso, tingido de apreensão, cai sobre a Longhouse. A matriarca a cumprimenta com deferência e a conduz a um assento de honra em uma plataforma elevada preparada especialmente para ela. Esta é a Volva, a vidente, a feiticeira. A existência dessas mulheres poderosas é um fato conhecido, documentado em sagas como a Saga de Eric o Vermelho e em poemas como o Völuspá, a Profecia da Vidente. A Volva era uma praticante itinerante do Seidr, uma forma de magia nórdica associada à adivinhação e à manipulação do destino. Ela não pertencia a uma única comunidade, mas viajava de fazenda em fazenda, oferecendo seus serviços em troca de hospitalidade e pagamento. Seu poder era imenso. Reis e jarls a consultavam antes de batalhas importantes, e fazendeiros buscavam seu conhecimento para prever o sucesso das colheitas ou a causa de uma doença misteriosa. Sua autoridade não vinha da força ou da riqueza, mas de sua conexão com o mundo dos espíritos. A curiosidade reside na natureza do Seidr e no ritual que ela está prestes a realizar. Depois de comer uma refeição especial preparada para ela, um prato feito com os corações de vários animais, ela se senta na plataforma elevada, o Seid Hialr. As jovens da casa se reúnem ao seu redor e começam a cantar uma canção especial, o Vard Lokur, um canto hipnótico e repetitivo, projetado para atrair os espíritos. Enquanto o canto enche o ar, a Volva entra em transe. Seu corpo treme, seus olhos se reviram e ela começa a falar com uma voz que não parece ser a sua. Ela está viajando em espírito, buscando respostas no mundo invisível. Historiadores ainda debatem a natureza exata do Seidr. Era uma forma de xamanismo com a alma da vidente deixando o corpo? Era uma performance teatral altamente elaborada? Ou era uma prática que envolvia o uso de substâncias psicoativas para induzir estados alterados de consciência?
A evidência arqueológica, como a sepultura da volva de Firka de uma Dinamarca, que foi enterrada com seu cajado, sementes de meimendré, uma planta alucinógena e outras parafernálias rituais, sugere que pode ter sido uma combinação de tudo isso. O seidr era uma prática paradoxal. Era imensamente respeitada e necessária, mas também era considerada erd, um termo que significa não masculino ou vergonhoso quando praticada por homens. A magia era, em grande parte, um domínio feminino. Odin, o deus que aprendeu o seidr com Freya, foi frequentemente ridicularizado por outros deuses por se envolver em uma arte feminina. Enquanto a volva fala em sua voz de transe, respondendo às perguntas do chefe da família sobre o próximo inverno, você sente o poder e o perigo que a cercam. Ela é a ponte entre os mundos, a que caminha na fronteira entre o conhecido e o desconhecido. Sua magia é uma força vital para a comunidade, mas é uma força selvagem e imprevisível, e todos na sala a tratam com o respeito cauteloso que se daria a uma loba adormecida. A fumaça da batalha ainda paira sobre o campo lamacento de Placei, mas o cheiro que a substitui é o da vitória e da oportunidade. O exército de Siraj-ud-Daula se desintegrou. O jovem Nawab está fugindo para salvar sua vida, mas não irá muito longe. Ele será capturado em poucos dias e assassinado por ordem do filho de Mir Jafar, um final sombrio e patético para o último governante independente de Bengala. Agora, o verdadeiro negócio começa. Você marcha com Clive e suas tropas para a capital, Murshidabad. E se você esperava uma cidade em ruínas, está enganado. Murshidabad é uma das cidades mais ricas do mundo, uma metrópole de comerciantes, banqueiros e artesãos. É descrita por Clive como sendo tão extensa, populosa e rica quanto a Londres da época, com a diferença de que havia indivíduos em Murshidabad que possuíam fortunas muito maiores do que qualquer pessoa em Londres. E o coração pulsante dessa riqueza era o tesouro do Nawab. Clive instala Mir Jafar no trono, no Masnad, em uma cerimônia que é uma farsa elaborada. Mir Jafar é agora o Nawab, o governante fantoche, e seu primeiro ato como governante é pagar o preço de sua traição. O contrato que ele assinou com Clive agora é executado. A cena que se desenrola no Tesouro de Bengala é um dos atos de pilhagem corporativa mais audaciosos da história. O tesouro não está cheio apenas de moedas. Está abarrotado de ouro, prata em barras, joias de valor incalculável, pérolas, diamantes, rubis. É a riqueza acumulada de gerações de governantes de Bengala. E agora, ela pertence à companhia. O tesouro é tão vasto que não pode ser transportado em carroças. Ele é carregado em uma frota de mais de 100 barcos que descem o rio Hooghly numa procissão triunfal até Calcutá. Uma curiosidade sobre este momento é a reação de Robert Clive. Ao entrar pela primeira vez nas abóbadas do tesouro e ver a escala da riqueza, ele descreveu mais tarde em um interrogatório no parlamento britânico: "Eu fiquei ali maravilhado com minha própria moderação." Ele estava sendo investigado por corrupção, e sua defesa era que, dada a oportunidade, ele na verdade pegou muito menos do que poderia ter roubado. A pilhagem foi sistemática. A companhia recebeu o equivalente a milhões de libras esterlinas como indenização pela perda de Calcutá. Os exércitos britânicos e a marinha receberam enormes bônus, e os principais conspiradores receberam suas recompensas pessoais. Clive, o mestre da conspiração, recebeu a maior fatia. Ele embolsou uma fortuna pessoal de mais de 234 mil libras esterlinas, o que o tornou instantaneamente um dos homens mais ricos da Grã-Bretanha. Historiadores ainda debatem o impacto a longo prazo deste saque.
Não foi apenas uma transferência de riqueza, foi uma hemorragia de capital que esgotou o Bengala. O dinheiro que deveria ter sido usado para investir em infraestrutura, para manter o exército, para pagar funcionários, foi simplesmente removido da economia e enviado para a Grã-Bretanha. Mir Jafar, o novo Nawab, foi deixado com um tesouro vazio, um exército desleal e uma dívida impagável com seus novos mestres. Ele era um rei em nome, mas um prisioneiro em seu próprio palácio. O mercador que virou soldado, que virou conspirador, agora se tornara um fazedor de reis e um ladrão em escala épica. Com o tesouro de Bengala em seus cofres, a companhia não precisava mais do capital de seus investidores em Londres. Ela agora podia financiar suas próprias ambições com a riqueza da própria Índia. O motor da conquista estava prestes a ser ligado. A riqueza de um reino está agora fluindo em uma só direção, para os cofres de uma corporação. Mas você logo percebe que saquear um tesouro é um evento único. É como ganhar na loteria. O dinheiro acaba. O novo Nawab, Mir Jafar, é um homem quebrado, sentado num trono vazio, incapaz de pagar as dívidas exorbitantes que deve aos seus criadores. A companhia substitui-o por seu genro, Mir Qasim, na esperança de que ele seja mais eficiente em extrair riqueza de seu próprio povo. Mas Mir Qasim tenta afirmar sua independência, levando a mais um conflito que culmina na decisiva Batalha de Buxar em 1764. Nesta batalha, o exército da companhia não derrota apenas o Nawab de Bengala, mas as forças combinadas do Nawab de Awadh e do próprio imperador Mughal, Shah Alam II. Foi uma vitória ainda mais significativa que Plassey, pois não envolveu traição, mas pura superioridade militar. O imperador Mughal, o governante soberano de jure de toda a Índia, é agora, na prática, um prisioneiro da companhia. Robert Clive retorna à Índia em 1765, não mais como um soldado, mas como um administrador, um governador. Ele vê que o sistema de governantes fantoches é instável e ineficiente. A companhia estava gastando fortunas em guerras para manter seus fantoches no poder. Havia uma maneira mais simples, mais direta e infinitamente mais lucrativa de controlar Bengala. Ele não queria o trono para si, ele queria algo mais valioso. Ele queria o direito de coletar os impostos. Em 12 de agosto de 1765, ocorre uma das cenas mais surreais e importantes da história do Império. Você não está num palácio suntuoso. Você está dentro da tenda de comando de Clive. Sentado em uma cadeira, sobre um tapete vermelho, está Shah Alam II, o imperador do vasto Império Mughal. Ele é um homem sem poder, um rei sem reino. Diante dele, Robert Clive, um funcionário de uma empresa privada, o recebe não como um súdito, mas como um igual. E ali, naquela tenda, o imperador assina um documento que entrega à Companhia das Índias Orientais o Diwani de Bengala, Bihar e Orissa. O Diwani é o direito. O poder sem responsabilidade é uma receita para o desastre. Você agora vê a companhia não mais como um grupo de mercadores em busca de especiarias, mas como o senhor feudal de uma nação inteira. O objetivo principal, gravado no DNA da corporação, não é o bem-estar do povo, mas o lucro dos acionistas em Londres. E a maneira mais rápida de aumentar os lucros é aumentar a arrecadação de impostos. O sistema do Diwani, que deu à companhia o direito de coletar impostos, é executado com uma eficiência brutal. Os coletores de impostos tradicionais, que muitas vezes tinham laços com a comunidade e eram mais flexíveis em tempos difíceis,
são substituídos por um sistema impessoal e implacável. A demanda fiscal da companhia era fixa e inflexível. Não importava se a colheita foi ruim, se as chuvas não vieram, o imposto tinha que ser pago. Para os camponeses de Bengala, era um sistema esmagador. Muitos foram forçados a vender suas ferramentas, seu gado e até mesmo a si mesmos e suas famílias como escravos para pagar os impostos. O dinheiro extraído da terra não era reinvestido nela. Não era usado para construir sistemas de irrigação, celeiros para armazenar grãos em tempos de escassez ou para apoiar os agricultores. Ele era registrado como lucro nos livros da companhia e enviado para a Grã-Bretanha na forma de dividendos para os acionistas. E então, em 1769, a monção falha. A seca que se segue é severa. A colheita de outono é desastrosa. A colheita de primavera do ano seguinte, 1770, também fracassa. A fome começa a se instalar. Inicialmente, é apenas um aumento nos preços dos alimentos. Depois, a escassez se torna crítica. As pessoas começam a morrer de inanição nas aldeias, depois nas cidades. A situação é agravada pelas ações da própria companhia. Seus funcionários, vendo a oportunidade de lucrar com a miséria, usam o seu poder para comprar todo o grão disponível a preços baixos e depois o vendem a preços exorbitantes para a população faminta. Eles criam um monopólio sobre o arroz, a comida que poderia ter salvado milhões. Uma curiosidade terrível deste período é a resposta da companhia. Em vez de suspender a arrecadação de impostos para aliviar o sofrimento, eles, na verdade, aumentaram a taxa de arrecadação no ano da fome para compensar a perda de receita das terras onde os agricultores já haviam morrido ou fugido. Eles estavam literalmente extraindo dinheiro de uma população moribunda. A Grande Fome de Bengala de 1770 foi um desastre de proporções apocalípticas. As estimativas variam, mas acredita-se que cerca de 10 milhões de pessoas morreram. Isso representa quase 1/3 da população da província. As ruas de Calcutá e Murshidabad estavam cheias de corpos. Testemunhas oculares descreveram cenas de canibalismo, de pais vendendo seus filhos por um punhado de arroz. Foi um holocausto causado não apenas pela seca, mas pela ganância e pela negligência de uma administração corporativa. Historiadores ainda debatem o grau de culpa direta da companhia. Alguns argumentam que a fome teria acontecido de qualquer maneira devido à seca. Outros afirmam que, embora a seca tenha sido o gatilho, foi a política fiscal extrativa da companhia, sua destruição dos sistemas de armazenamento locais e a especulação de seus funcionários que transformaram uma crise alimentar em uma catástrofe humanitária em massa. A fome de Bengala revelou a verdadeira face do governo da companhia. A Índia não era uma colônia a ser desenvolvida, era um ativo a ser explorado até a exaustão. E enquanto milhões morriam de fome em Bengala, na Inglaterra, um novo tipo de homem, enriquecido por essa mesma exploração, começava a causar um escândalo próprio. Enquanto o cheiro da morte paira sobre as planícies de Bengala, um novo cheiro paira sobre a sociedade londrina, o cheiro de dinheiro novo, muito novo. Você está agora longe da Índia, em um salão de baile em Mayfair, Londres. O ar é espesso com o perfume de pó de arroz e cea de vela. A música de um quarteto de cordas flutua sobre as conversas sussurradas. E no meio da aristocracia britânica, com suas fortunas antigas baseadas em terras e linhagem, um novo tipo de homem se destaca. Ele é bronzeado pelo sol da Índia,
Suas roupas são de uma seda e brocado mais extravagantes do que as de qualquer duque. Seus dedos estão cobertos de anéis de diamantes e rubi. Ele não tem o sotaque polido da elite, mas fala com a confiança de quem conhece o valor de cada objeto na sala. Ele é um nabob. A palavra é uma corruptela britânica da palavra indiana Nawab. Originalmente usada para descrever os governantes muçulmanos na Índia, ela agora se tornou um termo de escárnio e inveja, usado para descrever os funcionários da Companhia das Índias Orientais que retornavam à Grã-Bretanha com fortunas obscenas, acumuladas em poucos anos de serviço. Robert Clive foi um nabob arquetípico, mas havia centenas de outros. Eram jovens de origens modestas, escritores, oficiais do exército, mercadores, que foram para a Índia e se aproveitaram do caos e da corrupção que se seguiram a Plácide. Eles se envolveram no comércio privado, muitas vezes usando os privilégios da companhia para benefício próprio, aceitando subornos gigantescos ou simplesmente saqueando os tesouros locais. Ao retornarem à Inglaterra, eles usavam sua riqueza para comprar seu caminho para a alta sociedade. Eles compraram vastas propriedades rurais, construíram mansões opulentas e, o mais importante, compraram assentos no parlamento. Uma curiosidade sobre este fenômeno é que os nabobs compraram tantos assentos parlamentares que eles se tornaram um bloco de poder significativo, conhecido como o interesse indiano. Isso significava que a própria companhia, através de seus ex-funcionários corruptos, agora tinha uma influência direta no governo britânico que supostamente deveria regulá-la. Eles estavam se tornando um Estado dentro do Estado, tanto na Índia quanto na própria Britânia. A sociedade britânica reagiu O escândalo dos nabobs e o horror da fome de Bengala criam uma tempestade política em Londres. Você está agora nos corredores de Westminster, onde o murmúrio dos debates ecoa pelos salões góticos. A Companhia das Índias Orientais, antes vista como um motor de prosperidade nacional, é agora vista como uma fonte de vergonha e corrupção. Mas há um problema ainda maior. A companhia, apesar de toda a riqueza que extraiu da Índia, está à beira da falência. É um paradoxo impressionante. Seus funcionários estavam se tornando fabulosamente ricos, mas a própria corporação estava se afogando em dívidas. As razões eram complexas. As constantes guerras de conquista eram caras. A administração de vastos territórios era dispendiosa. E havia uma corrupção interna massiva que desviava os lucros dos cofres da empresa para os bolsos privados. Em 1772, a bolha estoura. A companhia, a maior corporação do mundo, vai ao parlamento, de chapéu na mão, e pede um empréstimo de emergência de 1 milhão de libras esterlinas para evitar o colapso. É o equivalente moderno de uma grande corporação, grande demais para falir, pedindo um resgate ao governo. O governo britânico, liderado por Lord North, se vê em uma posição difícil. Deixar a companhia falir causaria um cataclismo financeiro e poderia levar à perda dos territórios indianos para os franceses ou outras potências rivais. Mas simplesmente dar a eles o dinheiro sem impor controle parecia politicamente impossível. A crise financeira da companhia deu ao governo a alavancagem que ele precisava para finalmente intervir e tentar controlar o monstro que havia criado. O resultado é o Ato Regulatório de 1773. Este ato é um marco. É a primeira vez que o parlamento britânico assume a responsabilidade, ainda que parcial, pelo governo da Índia. Não é uma tomada de controle completa. A companhia ainda administraria seus territórios, mas agora ela estaria sujeita à supervisão do governo. Uma das curiosidades do ato é que ele foi extremamente difícil de redigir. Ninguém nunca tinha feito isso antes.
Como um parlamento em Londres poderia supervisionar as ações de uma empresa a 6 meses de viagem de distância? Como equilibrar a necessidade de lucro da empresa com a necessidade de uma governança justa para milhões de indianos? O ato criou o posto de governador-geral, sediado em Calcutá, que teria autoridade sobre todas as presidências da companhia, Bengala, Madrás e Bombaim. O primeiro governador-geral foi um homem chamado Warren Hastings, um funcionário de carreira da companhia, complexo e controverso. Historiadores ainda debatem a eficácia do ato regulatório. Foi uma tentativa séria de reforma ou apenas uma maneira do governo garantir que seria pago de volta pelo empréstimo? Críticos argumentam que o ato foi fraco e cheio de falhas. Ele criou um sistema de governo dividido e confuso em Calcutá, com o governador-geral e seu conselho constantemente em conflito. Mas, apesar de suas falhas, o ato de 1773 foi um ponto de virada, fundamental. Ele estabeleceu o princípio de que a Índia não era um feudo privado de uma corporação, mas um território sob a soberania, em última instância, da coroa britânica. Ele abriu a porta para futuras intervenções e, eventualmente, para a tomada de controle total. A era da companhia como uma entidade totalmente independente estava terminada. Ela agora era um parceiro júnior em um novo empreendimento, o Império Britânico. A corporação estava sendo lentamente absorvida pelo Estado. E enquanto o governo em Londres tentava descobrir como gerenciar seu novo e vasto domínio asiático, do outro lado do mundo, em outro continente, um tipo muito diferente de crise estava prestes a explodir. Uma crise que tornaria a Índia não apenas importante, mas absolutamente indispensável para o futuro do império. Enquanto a tinta do ato regulatório ainda está secando em Londres, um som diferente começa a ecoar do outro lado do Atlântico. Não é o som de canhões em um campo de batalha indiano, mas o som de sinos da liberdade em Filadélfia e o estalo de mosquetes em Lexington e Concord. Você agora se encontra em uma posição única, observando o nascente Império Britânico de uma perspectiva global. De um lado do mundo, ele está ganhando um império na Índia através de uma corporação. Do outro lado, está prestes a perder o seu primeiro império, as 13 colônias na América do Norte, para uma revolução. Os colonos americanos estão se rebelando por razões que, ironicamente, ecoam os problemas que a companhia enfrentava. A questão é taxação sem representação. Os colonos americanos se recusam a ser taxados por um parlamento em Londres, onde não tem voz. Na Índia, a companhia está impondo taxação em uma escala massiva a milhões de pessoas que não têm absolutamente nenhuma representação ou voz em seu governo. A luta pela independência americana, que se desenrola de 1775 a 1783, é uma distração dispendiosa e humilhante para a Grã-Bretanha. Ela desvia recursos militares e atenção política. Por um breve período, parece que o sonho imperial britânico está desmoronando. A perda das colônias americanas foi um golpe psicológico e econômico devastador. A Grã-Bretanha perdeu uma fonte valiosa de matérias-primas, um mercado para seus produtos manufaturados e um destino para os seus imigrantes. O império parecia estar em contração e não em expansão. Mas a perda da América teve um efeito paradoxal. Ela tornou a Índia exponencialmente mais importante. A Índia não era mais apenas uma parte do império, ela se tornou o império. Era o prêmio de consolação que, em retrospecto, se revelaria muito mais valioso e lucrativo do que as colônias americanas jamais foram. Uma curiosidade que liga diretamente os dois eventos é o famoso motim do chá de Boston. O chá que os colonos americanos jogaram no porto de Boston em 1773 era chá da Companhia das Índias Orientais. O governo britânico, em uma tentativa de ajudar a companhia financeiramente instável, havia concedido a ela o monopólio da venda de chá nas colônias americanas, minando os mercadores locais.
Assim, O mapa do mundo na parede da sede da companhia em Leadenhall Street, Londres, está sendo redesenhado. As 13 colônias na América do Norte, antes pintadas de um vermelho imperial orgulhoso, agora têm uma cor diferente. Há uma sensação de perda no ar, mas também de uma nova e focada determinação. Você pode sentir essa mudança de energia. O luto pelo império perdido no Oeste é rapidamente substituído pela ambição febril pelo império que está sendo solidificado no Leste. A Índia, antes um projeto comercial, depois uma conquista corporativa, agora se torna o alicerce fundamental do poder global britânico. Ela é a joia da coroa. Esta não é apenas uma frase poética. É uma realidade geopolítica e econômica. A riqueza extraída da Índia, através da tributação e do comércio desigual, alimenta a revolução industrial na Grã-Bretanha. O algodão cru indiano é enviado para as fábricas de Manchester, transformado em tecido e depois vendido de volta para a Índia, destruindo a indústria têxtil local em um ciclo de exploração econômica perfeitamente projetado. Mas a Índia é mais do que apenas uma fonte de dinheiro. Ela é uma fonte de poder militar. Os exércitos da companhia, agora conhecidos como o Exército Indiano Britânico, se tornam a maior força militar profissional do mundo. E a grande maioria de seus soldados são indianos, os cipóis, pagos com impostos indianos, usados para expandir e policiar os interesses britânicos, não apenas na Índia, mas em todo o mundo. Se a Grã-Bretanha precisava lutar uma guerra na China, eles enviavam cipóis. Se precisavam reprimir uma revolta no Egito ou na África, eles enviavam cipóis. A Índia se tornou o quartel-general imperial da Grã-Bretanha no Oriente, uma base de operações a partir da qual o poder poderia ser projetado em todas as direções. Uma curiosidade sobre esta transformação é o desenvolvimento da infraestrutura. Os britânicos construíram uma vasta rede de ferrovias na Índia. A justificativa pública era que isso modernizaria o país e ajudaria a prevenir fomes, permitindo o transporte rápido de alimentos. Embora houvesse alguma verdade nisso, o propósito principal era militar e econômico. As ferrovias permitiam que as tropas britânicas fossem movidas rapidamente para qualquer parte do subcontinente para reprimir rebeliões, e permitiam que as matérias-primas fossem transportadas eficientemente dos campos do interior para os portos para serem enviadas para a Grã-Bretanha. A conquista não foi um evento único, como Plassey ou Buxar. Foi um processo contínuo de um século, uma lenta e implacável expansão do controle britânico. Guerras foram travadas contra os poderosos reinos Maratha, contra os Sikhs no Punjab, contra os Gurkhas no Nepal. Tratados foram impostos, territórios foram anexados através de pretextos legais, como a doutrina da anulação, que permitia à companhia anexar qualquer estado principesco cujo governante morresse sem um herdeiro natural. Historiadores ainda debatem a natureza deste novo império. Foi um sistema de desenvolvimento benevolente, como os vitorianos gostavam de acreditar, trazendo paz, ordem e modernidade para um subcontinente caótico? Ou foi um sistema de exploração predatório, que drenou a riqueza da Índia, subdesenvolveu sua economia e governou através da força e da política de dividir para reinar? A realidade é que foi ambos. A empresa que começou com 218 mercadores sonhando com pimenta havia, em 200 anos, se transformado em um poder que governava quase 1/5 da população mundial. Ela havia mudado o curso da história indiana e mundial. A saga da Companhia das Índias Orientais estava se fundindo com a saga do Império Britânico. A conquista da Índia estava completa. O pilar do império estava firmemente estabelecido. A perda da América, em vez de diminuir o império, apenas o tornou mais focado,
mais autocrático e mais faminto por novos territórios. A saga da Companhia das Índias Orientais nos levou de uma sala de reuniões em Londres aos campos de batalha lamacentos de Bengala. Vimos como uma corporação, movida pela busca incessante de lucro, se transformou em um poder soberano, com seu próprio exército, com seu próprio sistema de impostos e sua própria política externa. Ela conquistou um subcontinente, não em nome de um rei ou de uma nação, mas em nome de seus acionistas. A história de Robert Clive, o escritor depressivo que se tornou um conquistador, personifica a audácia e a crueldade dessa transformação. A vitória em Plassey, conquistada através de uma traição cuidadosamente orquestrada, entregou a região mais rica da Índia nas mãos da companhia, e o subsequente saque do tesouro de Bengala financiou seu ascenso. A concessão do Diwane, o direito de coletar impostos, foi o golpe de mestre que transformou a empresa de uma entidade comercial em um estado de fato, com poder sem responsabilidade, o que levou diretamente à tragédia da Grande Fome de Bengala. Os escândalos dos Nawabs e a quase falência da própria companhia forçaram o governo britânico a intervir, começando com o Ato Regulatório de 1773. Este foi o início do fim da companhia como um poder independente e o começo da transformação da Índia na joia da coroa do Império Britânico. E aqui, neste ponto crucial, o gancho para o nosso próximo capítulo se revela. Você está no final do século XVIII e o mundo está mudando rapidamente. Com a Índia agora firmemente sob seu domínio, um pilar de riqueza e poder militar, e com as colônias americanas em rebelião e logo perdidas para sempre, o Império Britânico enfrenta sua primeira grande crise existencial. A perda foi humilhante, um golpe no orgulho e na economia, mas a Grã-Bretanha não era uma nação que se retirava, era uma nação que aprendia, se adaptava e redobrava suas ambições. A experiência de conquistar e governar a Índia, aperfeiçoada pela companhia, havia criado um manual, um modelo de como subjugar e administrar vastos territórios e populações não europeias. Eles haviam aprendido a usar a tecnologia militar superior, a explorar as divisões locais, a criar exércitos de soldados nativos leais e a construir uma burocracia para extrair riqueza de forma eficiente. Uma curiosidade final deste período é como a